Olá pessoal, então vamos começar aqui mais uma conversa sobre clássicos e cultura pop. Eu vou falar mais da cultura pop propriamente, né? A gente falou bastante, né, Mário, sobre clássicos. Então, houve algumas reclamações aí, então vamos falar um pouco mais de cultura pop aí. É, Alguns diriam baixar um pouco o nível e tal. exato. Vamos lá. Então nós falávamos, né, vamos falar mais propriamente dos clássicos, não, cultura pop e o fato de que tem vezes que aquilo que é produzido na cultura pop, o pessoal se esforça para não ser perene, para não ter potencial de ser um clássico, certo? Ou seja, teve agora um ganhador do prêmio do Globo de Ouro, acho de filme estrangeiro, que eu não me lembro o nome dele nem o nome do filme dele, mas eu lembro que ele falou. E ele falou uma coisa que eu achei interessante, quando vocês ultrapassarem a barreira da legenda, vocês verão que existem muita coisa boa. Acho que ele estava comentando de uma tendência norte-americana que para nós é meio esquisito, porque a gente está acostumado para poder ouvir a língua original, ver legendado no Brasil, apesar que tem várias pessoas que eu sei que não toleram filme legendado, mesmo aqui no Brasil, Sim, certo? cada vez mais. E a gente tem bons dubladores, o fato é esse também, então talvez isso ajude. Mas há controvérsias. Eu vou discordar de ti, mas não vamos entrar nisso. Vou me permitir discordar. Mas, de toda forma, já alguém me comentava que o mercado norte-americano, o espectador norte-americano, tem uma tolerância muito baixa no filme que tem que ver legendado. Certo. Porque está acostumado aos principais blockbusters, né, os blockbusters ser todos em inglês. Então, a experiência de ver legendado por alguém que fala originariamente a língua inglesa realmente deve ser uma experiência meio frustrante, né? Mas aí a gente já percebe uma coisa muito interessante acerca do público ou do principal público consumidor, né, desse material feito, né, dito de cultura pop, mais mainstream, mais essas coisas todas. Ou seja, é quase uma cultura em fast food. Exato. Tem que estar sempre tendo uma nova, ou que lhe parece uma nova impressão, uma nova incitação, né? Me fugiu a palavra agora certinho que eu queria usar, né? Mas ele tem que estar sempre sendo, né, alimentado com coisas que parecem diferentes, mas muitas vezes são enlatados também, né? Então Sim. tem isso. E aí nós vamos ter esse problema que é do quê? Em grande parte vai ser uma pessoa que, além de ter que receber muitas vezes coisas novas, certo? Também coisas que venham praticamente já prontas para o consumo, vamos chamar assim, certo? É uma comida que você vai consumir com as mãos, é alguns gostos primários, né? E assim por diante. Então é essa coisa nesse nível, tá? E muitas vezes se produz algo assim, não, mas os caras querem produzir algo melhor, mas não conseguem, ou parará. Não, é porque sabem que isso é mais fácil de vender, certo? Eu quero, na verdade, investir em duas coisas, praticidade, né? Uma fácil estabilidade, a coisa ela chama atenção muito rápido, Sim. certo? Eu posso consumir aquilo e vou vender muito. Igual a gente estava comentando antes, a gente tem vários filmes com uma densidade, ou com roteiro, ou com algo muito menos, de uma qualidade muito menor, e algo muito menos relevante do ponto de vista de backstory bem contada, porém que audiências, né, infinitamente, quase, né, incrivelmente menores, que, por exemplo, os principais blockbusters que saíram pela Marvel e assim por diante, né? Sim, sim, sim. Então a gente vê que existe um perfil, a ideia muitas vezes por um fim comercial, acaba solapando, certo, qualquer promoção de uma cultura que tenha uma maior capacidade de perenidade, ou que em vista do quê? Em vista de uma certa praticidade, de um certo... É aquela coisa, né? O incentivo tá todo pro lado do efêmero, todo pro lado do que não é aprofundado, né? Sim. Então, para a pessoa se sentir compelida a criar uma obra de arte mais aprofundada, que almeje ser um clássico, né? Porque ninguém vai dizer que se sentar para escrever um clássico, mas que almeje ser um clássico, ele vai ter que nadar contra a corrente, né? Acho que é isso que tu quer dizer. Então é difícil, realmente. E é isso que se chama de cultura pop, né? É justamente essa cultura que é feita para... ela tem um prazo, com certeza os caras que criam isso, eles têm o prazo de validade certo daquilo,
né? Sim. Não, vai durar 3 semanas, isso é o esperado e dura mesmo, né? Exato. E aí vamos para a próxima coisa, né? Sem, aquilo não deixa uma impressão no público, e não é para deixar, né? Duradoura, né? É só para dar, é o que se chama entretenimento, é de ser divertido num determinado período de tempo ali, 2 horas, no caso de um filme, 5 minutos no caso de uma música, 5 minutos, 2 minutos e meio, 3 minutos no caso de uma música, né? Não, então, por exemplo, a gente vai olhar esses filmes. Eu me lembro uma época que saiu uma comédia que o nome era Não É Mais um Besterol Americano. E eu me lembro que olhando essa comédia, além de ela ser um besterol americano. E era um besterol americano. E era justamente essa brincadeira, mas ela fazia uma paródia com uma série desses filmes que surgiam meio que numa estação de férias, certo? Sim. Numa estação de férias, na trama, uma estação de férias americana, que era Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Pânico, Eu todos sempre saberei o que vocês fizeram no verão passado, Sabendo Para Sempre O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Não, o terceiro é Eu Sempre Saberei. Tem um Sempre Saberei? Não sei se é sempre ou eternamente, mas Eu tô tem. pasmo, porque sabendo disso agora. Então, ou então daquelas comédias assim completamente burlescas, que é, por exemplo, o American Pie, né? Sim. Então, quer dizer, são coisas realmente colocadas. E é interessante que algumas pessoas gostam de romantizar suas experiências com esse tipo de obra, com esse tipo de filme. Vamos chamar de obra, de filme, ou às vezes de livro. Aí tem esses livros, por exemplo, vários livros infanto-juvenis que têm um interesse próprio de tentar ajudar, ser um livro de autoajuda para adolescentes, certo? Você tem isso com, por exemplo, aquele cara o tal do, acho que é Pedro Bandeira, que tinha aquela série Os Caras, a droga da inteligência, a droga da obediência, a droga do não sei o quê. Eu acho que eu li alguma coisa disso. Certo? Ou ainda a própria experiência das pessoas com Turma da Mônica, né? Todo mundo começou lendo Turma da Mônica, a maioria das pessoas começaram lendo Turma da Mônica. Eu sei que tem gente que talvez tenha sido privilegiado, tem um pai e mamãe bibliófilos ou grandes leitores, teve uma biblioteca maravilhosa em casa. Mas eu já vi gente, inclusive, que teve isso e que leu Turma da Mônica pra cachorro, assim. Certo? E aí, assim, às vezes as pessoas querem romantizar a experiência delas com esses tipos de livro. Ou filme, ou obra, ou gibi, ou coisa do tipo. Claro que isso é significativo, porque em algum momento, sei lá, você assistia isso na sessão da tarde, você lia isso, né, na sua infância, faz parte da sua vida, certo? Só que precisa existir uma objetividade dentro da leitura e acepção dessas coisas, né? E como algumas pessoas gostam de estacionar. Vou dar um exemplo simples. Uma vez eu estava num grupo de pessoas em que a gente estava querendo ver alguns filmes que eu acho que era de algum filme interessante, era alguma coisa, até alguma coisa de cultura pop, mas que era com uma temática um pouquinho mais complexa, uma coisa. E eu me lembro que a gente entrou numa querela enorme com um grupo de pessoas que estavam ali, que tinha algumas pessoas que queriam ver As Branquelas. Certo. Né? A maioria das pessoas conhece As Branquelas, né? Com o glorioso Latrell e Parará, essas coisas todas. E aí, assim, isso fez parte da vida da maioria das pessoas, esse filme de comédia, né? E aquelas pessoas, tinha um grupo de pessoas ali que estavam querendo assistir alguma coisa melhor e outras pessoas que estavam querendo voltar para uma experiência conhecida, né, de fruição. Claro, as pessoas podem querer ver um besterol, né? A gente vai passar o tempo todo vendo Tarkovsky, tá? Agora, o detalhe é o seguinte, será que não existe uma zona de conforto cultural aonde eu tenho uma preguiça descomunal de começar a ir para águas mais profundas um pouco? É bem essa experiência do evangelho, sabe? Eu vou lá, né, não pesquei nada, aí alguém vem e me propõe uma nova experiência, que é mais ou menos essa ideia de Jesus com os discípulos ali. Eles irem pescar num horário que comumente não se pesca. Pedro, um pescador super experiente, parará, né? Mas por que eu vou ir lá agora sabendo que não dá peixe? E deu, né? Deu muito peixe. Então, às vezes, assim, eu me pergunto se não existe uma certa zona de conforto nas nossas práticas culturais. E eu acho que muito dessa indústria que se esforça por não fazer um filme, ou um livro, ou uma música que possa ter perenidade, justamente porque exige de ti um maior esforço, ela se alimenta disso. Ela se alimenta do fato de que você tem medo ou preguiça de investir, mesmo numa cultura pop um pouco mais complexa. Certo. Porque a gente tem dentro dessa cultura pop coisas que são
né, completos besteróis, como algumas das coisas que a gente citou aqui, certo? E a gente tem dentro dessa cultura pop coisas que não são, provavelmente, filmes hipercomplexos e tudo mais, mas que lançam algumas perguntas muito bacanas, né? Claro, claro. Por exemplo, Show de Truman, né? Uhum. Vamos dizer, ainda é um filme... ainda é um filme que não chega, provavelmente, a ser nenhum clássico, no sentido aquele mais forte da palavra, mas tem um questionamento ali, de questão de o que é a vida real, o que é a enganação da mídia, o que é... Né? É um questionamento interessante, no mínimo tu pode passar uma hora refletindo, depois meia hora do filme, né? Ao passo que, por exemplo, o filme que tu estou aí do American Pie não vai te dar isso, né? É praticamente impossível. No máximo tu vai conseguir relembrar de algum verão que tu passou e que tu achou legal, né? Mas Vou pensar assim, que porcaria de vida, né? Não, mas aí tu já tá fazendo alguma coisa boa, né? Se tu chegar nessa conclusão, né? Sim. Mas eu queria chamar a atenção para uma outra armadilha que tem a partir dessa questão dos filmes de consumo rápido, né? Tem uma armadilha nisso que que existe dentro principalmente do cinema, eu acredito, né? Que é tu pegar e dizer que não, esses filmes aí de consumo rápido, a crítica tá certa, eles são ruins, eles valem pouco, eles são no máximo entretenimento, no máximo divertimento de uma hora, e aí ele vai te apresentar a seguinte proposta: não, a coisa boa é aquilo que causa uma ruptura, a arte é ruptura. Essa é uma ideia que tem muito, né, na sociedade aí. Por exemplo, em curso de letras que eu já fiz, a definição que nem um nem dois professores me deram de arte é que a arte é aquilo que quebra paradigmas. Então a gente está discutindo questão de gramática normativa, né? Não veio ao caso aqui, mas a discussão era que não, as obras de arte, elas são, o que caracteriza elas como boas ou ruins é as que quebram paradigmas, não é? E aí existe muito aí no cinema aí, o pessoal que gosta de cinema europeu, que eu não estou dizendo que é ruim, mas tem aquelas pessoas que vão porque eles rompem paradigmas hollywoodianos e acham que isso é só isso, é o critério, né, para uma obra boa. Então existe a gente já falou de critérios aí no episódio anterior, não é? Que eu acho que são critérios muito mais seguros, né, do que simplesmente esse critério de que, né, se romper um paradigma hollywoodiano, se ele colocar, ou aquilo que a gente falou no episódio anterior também, inverter uma moral aceita pela sociedade, não é? Não, por exemplo, sei lá, na moral católica o divórcio é algo condenável. E se tu apresentar como uma coisa boa, aquilo lá rompeu um paradigma da sociedade burguesa, capitalista, etc., patriarcal, que seja, né? Portanto, já é bom. Só porque fez isso já caracteriza como bom, né? Então, isso é uma armadilha que eu acho que a gente deve evitar, né? Ruptura por ruptura não é bom nem ruim. Tem obras que fazem ruptura com um estereótipo que é positivo, né? Sim, assim. Mas tem obras que fazem ruptura pela ruptura que não levam a lugar nenhum, né? A gente vai ver, inclusive, tem uma coisa que para mim sempre chama atenção. Agora se falava muito disso, um conceito muito trabalhado ultimamente, que é a questão da representatividade, né? Então hoje em dia se fala muito disso. A representatividade das etnias minoritárias, a representatividade, né, dos grupos de orientação sexual minoritário. Então, né, a questão de aparecer protagonistas que não sejam brancos, caucasianos, que apareçam protagonistas que não sejam, né, apenas heterossexuais, não sei o que mais. Bom, aí a gente tem também uma outra dificuldade que, para mim, é um erro, quase como colocado, quando não como o objetivo, quase só falta dizer isso para ti. Não, se um filme não existe para dar representatividade a uma minoria, ele não teve utilidade nenhuma. Claro. Ou ainda, a obra, se ela não tiver um elemento de representatividade, LGBT, W4 alfa ao quadrado, queer, mais, não sei quantas siglas tem agora, né? Mas se não tiver isso, né, se perdeu tempo, se perdeu uma oportunidade. Se não tiver um protagonista de uma etnia que não é predominante, perdeu-se uma oportunidade. E se isso aparece,
aí já tem toda uma mídia especializada, uma crítica especializada, que vai enaltecer o filme e assim por que diante. vai cobrar, né? Que vai cobrar quando não tem. E aí, quando tu trouxeste isso aí, e é muito importante, ele serve como exemplo do que eu tava falando, que eu não dei um exemplo, mas poderia ser esse fenômeno atual de pegar filmes que vamos chamar de clássicos, por exemplo, o Ghostbusters, né? O Caça-Fantasmas, e simplesmente inverter o cast ali, o elenco, e botasse todo o elenco de mulheres, quando no original eram homens, né? Sim. Isso aí é um exemplo daquela tal de ruptura que se prega, né? Em certos meios, principalmente nesses meios que tu falou da crítica especializada que cobra, né? A justiça social e inclusão de pessoas que eles acham que não estão inclusas na sociedade, não é? Então, esse fenômeno de... E já tem um novo filme aí que faz a mesma coisa, né? Agora eu não me lembro qual é que é o filme, que simplesmente pega e transforma em mulheres o elenco original que era de homens, né? Mas tem o caso do Caça-Fantasma, que foi um fracasso completo, né? Que, né, tá dentro dessa classe aí que eu falei de filmes de ruptura, que supostamente é isso que caracteriza algo de bom, né, no filme. Mas, então, até dentro desse ponto de vista, a gente percebe uma coisa, isso que o Mário falou é importante. Não é por causa que tem representatividade, nem mesmo o consumidor comum, ele vai consumir uma coisa meramente porque tem representatividade. Um filme que o pessoal falava, por exemplo, dessa questão da representatividade ou cultura, é a questão do Pantera Negra, né? Sim. Que é esse filme da Marvel, que tem esse protagonista, que ele é o protagonista negro, no reino africano, Cara, é um filme muito bom. E eu acho a questão da representatividade positiva dentro desse contexto. Por quê? Porque se contar uma boa história e também se pôde dar relevo, certo? Realmente, né, não temos tantos heróis negros assim, são poucos, né? Claro. E é bacana. Eu acho muito legal o rapaz, a jovem, a pessoa que está assistindo aquilo ali. Não precisa nem ser só adolescente ou criança, até o adulto mesmo acha bacana, de você olhar e se ver alguém mais próximo de você dentro daquela história que você está gostando tanto. Sem dúvida. Excelente, não tem problema nenhum. Talvez, se eu tivesse um roteirista que olhasse assim, não, eu posso pegar o tema do Caça-Fantasmas originário e criar alguns problemas interessantes na narrativa colocando mulheres, né, como as Caça-Fantasmas ao invés dos homens. Talvez houvesse uma justificativa para inclusive melhorar a história, perfeito. Agora, só, né, eu vou trocar a chave para quê? Para que em tese eu tenha cumprido um checklist. Parece aquela coisa um pouco assim de ginástica artística. Sim. Agora ela vai fazer uma pirueta tal, não porque necessariamente ela quisesse, mas porque a coreografia, a performance exige, a sequência exige que tenha uma pirueta assim. Então agora ela vai encaixar uma pirueta. Parece que agora está se cumprindo um checklist, né? Então eu preciso ter um determinado número de representatividade, eu tenho que quebrar certos paradigmas, eu tenho que criticar certas pessoas, certos modelos, e aí eu vou fazendo um checklist. E o buraco que sobrar no meio desse checklist politicamente correto, eu tento colocar uma história mais ou menos razoável de ser contada no meio disso aí. É óbvio que vai virar um pastiche, vai virar uma patacada. Só que não vai conseguir colocar a história, né? Exato. O detalhe é simples, não é? O Pantera Negra é um filme bom, e enquanto filme bom com um protagonista negro, enaltece aquilo. A pessoa que, eu imagino, né? Que o negro que assista o filme vai ver e vai achar legal, vai achar mais legal do que o filme com um protagonista branco, talvez, né? Ou vai se identificar mais, vai ter uma sensação melhor. Não que isso seja o que vai definir se é bom ou não a história, né? É só uma questão subjetiva, está ali, mas, né? A questão é que o filme tem que ser bom para a própria pessoa que está assistindo se sentir orgulhosa daquilo, de alguma forma, né? Exato. Aí essa questão da representatividade, se ela não está acompanhada de uma qualidade objetiva daquilo ali, ela fica até um negócio assim, era melhor que não tivesse representado nada. Evidente. Né? Quer dizer assim, é que nem dizer, por exemplo, né, temos uma pessoa que pertence a uma determinada religião, um católico, aí até tivemos agora esse negócio dos dois papas, né? O filme está causando controvérsias, várias aí, particularmente, minha opinião é que é um filme que, não sei, vi algumas críticas a ele como filme. As principais críticas que eu tenho visto é mais a questão da fidelidade à biografia tanto do Papa Francisco como do Papa Bento.
A do Papa Bento, eu vou falar assim, é uma palhaçada, porque os primeiros 15 minutos de filme você já tem ali mais de 3 ou 4 elementos que qualquer um que leu uma entrevista, uma biografia do Papa Bento percebe que aquilo ali não é Bento XVI. Mas isso à parte, né? Colocado essas coisas. Então a gente tem esse filme que... Mas eu particularmente como católico, eu não gosto da representação que a Igreja Católica está tendo ali. Certo? Então aquela coisa assim, não, qualquer representação é válida. Não é qualquer representação que é válida. Então nós estamos falando também de uma representatividade que tem que vir acompanhada de uma qualidade, né? Claro, a gente sabe disso. Claro que existe uma representação negativa, né? Que não é representatividade. Certo? Agora, é isso que eu me pergunto. Será que além, claro, se você tem uma pessoa negra que é retratada como um grande vilão, né, ou como um cara mau, né, ou perverso, especialmente perverso porque é negro, claro, todo mundo vai já perceber que isso é um filme que peca, né, que comete um erro grave por causa dessa questão do racismo, né, por exemplo, ou que passou uma mensagem racista. Sim. Está representado, mas não é representatividade. Isso aí todo mundo percebe. Agora eu me pergunto se, mesmo quando, né, a minoria, né, étnica, social, de opção sexual e assim por diante, é representada em tese com personagens positivos, será que também não é uma representatividade negativa colocar isso numa história mal contada? Não, esse era o ponto que eu estava trazendo antes. E a questão, o que, já que tu trouxe os dois papas, né, aí parece inverter porque eles querem retratar negativamente a igreja, né? Essa para mim é a intenção clara deles. Então, aí eles tentam criar a questão polêmica, eles se alimentam da polêmica, justamente porque eles jogam com essa questão que o Dan Brown joga também, que não, é um filme, o livro do Dan Brown é de ficção, e o filme do Meirelles é de ficção, mas eles estão, ao mesmo tempo, eles estão tentando retratar uma realidade, então eles ficam jogando, até uma dissonância cognitiva de que é ficção, mas eles estão tentando, eles, ao mesmo tempo, de uma forma subreptícia, estão tentando tratar a realidade, não é? E aí cria a polêmica, né? Se fosse só uma ficção, por que utilizar o nome dos papas, não é? E não tem como negar que ele está tentando retratar algo que supostamente aconteceu, só que obviamente não aconteceu. Da onde ele retirou os diálogos que ele vê ali, aquele relacionamento entre o Bento XVI e o então Cardeal Bergoglio, tá? Da onde ele tirou aquilo? Sim. Ele tirou da mente dele. Mas ao mesmo tempo tem uma aura o filme passa uma aura de historicidade também, né? Levemente ficcional, mas ele tenta passar uma aura de historicidade, né? Então, quando se trata da igreja ou de alguma entidade, alguma pessoa que não é grata, não é? Pro establishment aí da cultura, eles se alimentam dessa ambiguidade e dessa polêmica, não é? Não sei se é isso que tu vê também, né? Mas para mim claramente é isso que eles fazem. Não, para mim aparece de maneira muito clara também a mesma coisa, certo? Porque dando sequência nessa questão que nem a gente tem desse filme Dois Papas e tudo mais, você tem praticamente um conto, né? Tá, é ficção, mas é uma ficção que está querendo passar uma mensagem, certo? Diferente, por exemplo, do que a gente teve, também muito polêmico, né? Mas eu acho que é uma questão que tem mais pontos altos, por incrível que pareça, na minha opinião, é pontos altos, mas eu considero menos deletério o que ele faz ali do que o Meirelles fez dos Dois Papas, que é o The Young Pope, da HBO, que como aquilo que é produzido pela HBO tem sempre vários problemas, certo? Mas eu não tenho um papa real, eu tenho um papa fictício, certo? Feito por um ator que é um ator consagrado, assim também como eu tenho, né, ali nos Dois Papas, certo? Que é o Jude Law, que eu achei sensacional nesse papel de papa, certo? Não porque eu tô achando que ele fez ali uma atuação para ser um modelo do que um papa deve ser, não é isso que eu tô dizendo, mas eu achei interessantíssimo, né, como é que eles abordaram isso, essa ficção acerca do que seria a vida de um papa relutante, jovem, certo? E com uma visão, sendo jovem, uma coisa interessantíssima, sendo jovem em algum ponto com visões entre o conservador e o reacionário.
Aquela atitude dele de que eu não quero aparecer, porque as pessoas não têm que olhar para mim, mas olhar para Deus, certo? Quer dizer, complicado do ponto de vista, inclusive, da figura do Papa. Quem olha para o Papa, em tese, né, como dentro do credo católico, está olhando para aquele que é o representante de Cristo, né? A figura do Papa deve remeter a Cristo, né? Mas, ao mesmo tempo, o interessante só que eles conseguiram falar, tratar de elementos interessantes, alguns elementos ali que extrapolam a Igreja Católica, certo? Outros elementos que estão muito cravados acerca dessa figura do Papa. Só que o Papa, às vezes eu percebo que numa história dessa, o Papa foi mais um pretexto para eu tratar de um drama humano, e até porque o objetivo não era pretender ser histórico, né? Eu crio um Papa fictício, certo? Claro. Porque o meu foco aqui, necessariamente, não parece ser somente, ou talvez seja também, não estou negando nem um pouco aqui que tem toda a possibilidade de colocar ali uma crítica à Igreja Católica, tem coisas muito nefandas que aparecem ali, do Monsenhor, que é amante de uma esposa, de um guarda suíço, então tem toda uma pataquada ali também, não estamos dizendo que é super recomendável do ponto de vista moral, né, e uma coisa que edifica também um católico, mas me parece uma coisa mais honesta de ser feita. Não colocar o nome de papas históricos numa história que vai ter muita ficção. Eu não assisti, mas assim, baseado na tua descrição, pra mim, claramente ali eles estão fazendo uma obra de ficção que se entende como uma obra de ficção, e daí tá dentro daqueles parâmetros do Aristóteles, né, de que ele tá tentando representar algo universal através daquela história, não é? Ele não tá tentando ao mesmo tempo ser uma ficção, mas uma ficção que conta que revela alguma coisa real da igreja, que é o que os dois papas estão tentando fazer ali. Não, porque o Bento é o conservador que acaba se arrependendo do que fez, e etc e tal. Tem essa moral, é uma moral que eles querem passar e querem deixar bem claro, e até dar a entender que aquelas conversas ali entre os papas aconteceu mesmo, né? Pelo que tu falou do caso do jovem papa e do Young Pope, aí eles estão tratando de forma convencionalmente de ficção. Estão utilizando o personagem, que acontece de ser um papa, né? Porque é um personagem bom, não é? Um personagem dramático forte, etc. E estão contando uma história de ficção, né? Nos moldes aristotélicos ali, de mimeses, de situações, né? Dramáticas da vida real. Né? Entendo dessa forma. E o perigoso é, inclusive, às vezes, né, algumas pessoas vão assumir essa pretensa ficção histórica como história. Não, isso vai acontecer muitas vezes, tanto que na esteira do Dan Brown, como eu citei ali, do Código da Vinci, muitas pessoas passaram simplesmente do dia para a noite a acreditar que Jesus Cristo realmente tinha se casado com Maria Madalena e assim, sem a menor filtro racional, menor filtro crítico, né, passaram a acreditar nisso porque não pensaram a respeito, absorveram uma história que viram e deve ser isso, sabe? Às vezes acontece, essa pessoa não tem o filtro crítico, né, não tem um conhecimento histórico, aquilo lá acaba entrando e fica lá, né? Quando ele viu, ele está acreditando. Isso é uma outra coisa que falar a cultura pop pode ser perigosa. Essa é a pergunta e eu acho que ela pode. Um dia que ela pode ser perigosa, certo? E vamos falar um pouco sobre isso no nosso próximo encontro. Eu já vou adiantando isso. A cultura pop pode ser perigosa porque elas são ideias também encaixotadas, entregues para muitas pessoas que têm preguiça de pensar, certo? Então é isso. Ideias fáceis para gente que tem preguiça de pensar. Vamos falar um pouco mais sobre isso no nosso próximo encontro.